Assim, Liz Braga e a entrevista do dia. Bom, vamos conversar agora, eu vou conversar agora com o doutor André Chateaubriand, que é cardiologista, é também doutorando aí em cardiologia pela USP. Muito bom dia, doutor André. Bom dia, Liz. É um prazer estar aqui com vocês nesse domingo falando sobre um tema tão importante que é a hipertensão arterial. Você me ouve bem, Liz? Estou te ouvindo bem, sim, doutor. Esta semana, não, aliás, no último dia 17, né, foi o Dia Mundial de Prevenção à Hipertensão Arterial, que a gente ouve tanto falar, a tal da pressão alta. Doutor, o que é, afinal de contas, a hipertensão arterial e como é que as pessoas podem diagnosticar essa doença? Liz, excelente pergunta. A gente tem que começar com o conceito, né? A hipertensão arterial, ela é uma doença crônica, não transmissível, marcada por níveis de pressão arterial, que é a pressão que o sangue faz nas nossas artérias, maiores ou iguais a 14/9 de forma sustentada. Ou seja, a pessoa que uma vez só aferiu a pressão, aí veio acima de 14/9, ela ainda não tem um diagnóstico, mas deve sempre ser reavaliada. É uma doença, Liz, que uma das características principais é o fato de ser silenciosa. Muitas pessoas acreditam que a hipertensão ela causa sintomas. Então as pessoas acham, principalmente aquela dor na nuca, né? As pessoas acham, tô com dor na nuca, eu vou ver a pressão. Quando na realidade a recomendação é que todos os adultos, pelo menos uma vez por ano, façam a aferição da pressão, exatamente porque ela é silenciosa. Então, se não aferir a pressão, não vai ter um diagnóstico. E pode chegar a ter consequências graves da hipertensão, porque não afere. E aí, quando vai descobrir que é hipertenso, às vezes já tem ali um dano no coração, às vezes já tem um dano nos rins, às vezes já tem um dano nos olhos. Então, é uma doença silenciosa. Essa é uma característica que a gente deve sempre ressaltar sobre a hipertensão. Pronto. Doutor, então assim, o senhor falou aí que é uma doença crônica, não tem cura, então, só tem tratamento, né? E eu queria... Pode falar. Não pode, Liz, desculpa te interromper, essa é uma ótima pergunta, um ótimo comentário, né? Na realidade, 95% dos casos de hipertensão são o que a gente chama de hipertensão primária, que é a hipertensão que não tem uma causa específica para que ela exista, né? Existem vários mecanismos do nosso corpo que juntos levam à elevação da pressão. Então, em 95% das vezes, ou seja, de cada 20 pessoas, em 19, a gente não tem um fator específico. Agora sim, uma a cada 20 pessoas tem ali uma outra doença que justifique a pressão alta. Às vezes ela pode ter alguma doença dos hormônios, ou ela pode ter doença renal, por exemplo, ou uma doença que se chama apneia do sono, que justifica a pressão alta. Mas em 95% das vezes não. Nesses 5%, né, se a gente tratar a causa, pode resolver a hipertensão. Mas um ponto importante é que pessoas que têm principalmente obesidade e uma hipertensão leve, muitas vezes, se perderem peso e normalizarem, podem reverter a hipertensão. Então, existe sim um potencial de reversão. Não é para todo mundo, é para algumas pessoas só, mas principalmente naquelas pessoas que são obesas, isso tem um impacto especial. Doutor André Silvério II, bom dia. Eu gostaria de saber qual a idade, tem uma idade específica para a hipertensão atingir as pessoas e se tem alguma forma de evitar que a pressão alta pegue a pessoa. Bom dia, Silvério. É um prazer falar aqui com você, meu amigo, nesse domingo. Obrigado pelo convite também. E ótima pergunta. Assim, dentre os adultos, nós temos no Brasil aí uma prevalência, ou seja, a hipertensão arterial, ela atinge aí 1 a cada 3 ou 4 adultos. Aproximadamente 25 a 30% dos adultos no Brasil tem hipertensão arterial. Ou seja, muita gente que você conhece, que eu conheço, tem hipertensão e algumas pessoas nem sequer sabem. Mas o passar da idade, o aumento da idade é um fator de risco para desenvolver hipertensão. De forma que, acima dos 60 anos, a cada 10 pessoas acima de 60 anos, 6 dos 7 têm pressão alta. E acima dos 70 anos, de cada 4 pessoas, 3 têm pressão alta. Então, assim, entre os adultos já tem mais, mas o passar da idade, ele aumenta. Mas como evitar, né, que isso aconteça? Nem sempre é possível a pessoa evitar, principalmente quem tem, assim,
um histórico forte na família. Mas existem algumas medidas simples do nosso dia a dia que diminuem muito o risco. O primeiro deles é o controle do peso, né? Manter o peso dentro de uma faixa de normalidade diminui o risco de desenvolver hipertensão. Um outro ponto é reduzir o consumo de sódio. E quando a gente fala de sódio, a gente está falando de sal, o que acontece é que o brasileiro, em média, ele consome 3 vezes mais do que seria o máximo recomendado. E isso acontece não só por conta do sal, que às vezes as pessoas falam, mas eu nem coloco sal na comida. Mas às vezes no preparo já tem ali um sal, já tem um tempero, principalmente temperos prontos, condimentos. São situações que aumentam muito o teor de sódio. E também o sedentarismo aumenta o risco de desenvolver hipertensão e a ingesta de álcool. Ou seja, todas essas medidas são coisas que, se a gente mantiver em dia durante a nossa vida, isso vai reduzir o risco de ter hipertensão. E mesmo nas pessoas que têm hipertensão, isso facilita muito o controle, e são medidas que estão além dos medicamentos para manter a pressão controlada. Olha só, estamos conversando com o doutor André Chateaubriand aqui a respeito de hipertensão. Doutor, tem alguns remédios aí que o pessoal que acabam surtindo muitas, que têm sido muito utilizados e que as pessoas, eu não sei se pode mencionar nome, enfim, mas que geram algumas polêmicas. De fato, esses remédios podem trazer malefícios para a saúde das pessoas? Como é essa questão do tratamento para a hipertensão? Liz, essa sua dúvida é uma dúvida que eu atendo todos os dias no meu consultório. E as pessoas me fazem essa pergunta, né? Doutor, mas esses remédios são seguros? E eu afirmo para vocês com toda a segurança, os remédios para hipertensão são seguros e raramente têm efeitos colaterais. Existe uma campanha de desinformação que a gente vê por aí, muito grande, falando mal dos remédios para hipertensão. Mas qual é o ponto? O ponto é que existem diversos remédios diferentes, com doses diferentes, com formas de tomar diferentes. E a gente sempre consegue encontrar alguma que se adapte bem àquela pessoa. O grande perigo é que existem sim remédios que podem ter alguns efeitos colaterais, por isso é fundamental estar sendo acompanhado por um médico para rastrear, detectar se de repente algum sintoma novo pode ser um efeito colateral, ou pode ser alguma outra coisa que a pessoa tenha que está confundindo e que não deve interferir no tratamento. Mas o que tem que ficar claro é que a hipertensão, ela causa danos nos nossos vasos, né, de todo o corpo. Então danifica os rins, aumenta o risco de ter infarto, de ter AVC, da pessoa ficar cega. Então, o que não é seguro é a pessoa ficar sem tratamento, porque a hipertensão, ela ataca, ela causa lesões, que nós chamamos desses órgãos alvos. São alvos da hipertensão, esses órgãos nobres. E a pessoa que não trata está exposta a essas complicações. Portanto, tratar é fundamental e os medicamentos são sim seguros. O que a pessoa tem que entender é que tem que estar acompanhando com o médico, aí a segurança vai ser muito maior. Mas se a pessoa não está amparada, daí sim os riscos são maiores. Doutor André, o Juarez Gomes, que é nosso ouvinte, está aqui perguntando a respeito da caminhada, se é positivo para quem tem hipertensão. E aproveito então para perguntar ao senhor, para a gente encerrar aqui, quais são os hábitos saudáveis que as pessoas devem adotar, tanto para prevenir quanto para tratar e ajudar no tratamento da hipertensão? Juarez, bom dia, meu amigo. Olha, excelente a sua pergunta. E eu posso lhe afirmar que eu estou aqui falando à distância, nesse momento, com a Liz e o Silvério, e nesse momento eu estou aqui com o meu short e com o meu tênis calçado, pronto para sair de casa, para fazer a minha caminhada, a minha corrida. Então, a atividade física é fundamental, não só no tratamento, para quem já tem, como na prevenção, para quem não tem. Se recomenda que a pessoa faça de atividade aeróbica, né, de caminhada, de corrida, de bicicleta, pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, 5 sessões aí de 30 minutos. Isso tem um impacto, por exemplo, na pessoa que tem uma pressão sistólica de 140, que seria o 14, né, pode chegar a baixar até 5, 135, 130, até 10 milímetros de mercúrio. Isso tem um impacto na pressão arterial. Mas veja só o que eu falei, né, 5 vezes de 30. A pessoa que faz aquela caminhada 30 minutos só no domingo é muito pouco, né? Tem que ter uma regularidade. Então, não só a atividade física aeróbica, como a caminhada, mas também atividades resistidas, né? Que é o que a gente chama de musculação, ou pilates,
fazer ali 3 séries. Eu gosto de falar da musculação, de atividade resistida também, porque as pessoas têm muita essa noção só da caminhada. Mas a atividade física, ela é um remédio. Ela é um remédio que trata a hipertensão, ela é um remédio que trata o diabetes. E se a pessoa toma os comprimidos, mas não usa esse remédio, que é a atividade física, o tratamento não está sendo otimizado. Então a atividade física, assim como os remédios, ela também tem uma forma de tomar e tem uma dose. Imagine que você tem que tomar um comprimido todos os dias, mas você só toma meio comprimido dia sim, dia não. Mesma coisa é a atividade física. Se você faz uma caminhada uma vez por semana, é pouco. Agora, se você faz a sua caminhada 5 vezes por semana, de 30 minutos, alterna aquilo, de repente 3 vezes caminhada, 2 vezes musculação, você também está tendo músculo, que é muito importante para um envelhecimento saudável. Então, Juarez, espero que você esteja também motivado aí, meu amigo, e pronto para fazer a sua caminhada do domingo, e que não seja só no domingo. Doutor André, muitíssimo obrigada pela sua presença. O Silvério Silva já está aqui convidando para o senhor vir aqui falar com a gente pessoalmente quando estiver aqui por Feira de Santana. E muitíssimo obrigada por essa entrevista muito esclarecedora para os nossos ouvintes. Liz, é sempre um grande prazer estar aqui compartilhando informações de qualidade. Eu tenho na minha carreira esse objetivo, né, de divulgar informação de qualidade. Então, para quem quiser saber mais, acompanhar mais informações sobre saúde, tem o meu Instagram, né, que é Dr. André Cardiologista, Dr. André Cardiologista, e também o meu canal no YouTube, que se chama Cardiologia Descomplicada. Então, no YouTube, Cardiologia Descomplicada, no Instagram, Dr. André Cardiologista, e fica aí o convite para me acompanhar também. Aí eu certamente estarei aí no estúdio em breve para que é ainda outra experiência ainda muito mais bacana. Agradeço a vocês pelo convite e um ótimo domingo para vocês e para todos os ouvintes. Um ótimo domingo, doutor. Obrigada. Hora certa. Oferecimento Nordeste Irrigação e Máquinas. Promoção cliente premiado. A cada R$300 em compras, você concorre a uma moto 125 0 km e uma caixa Party Box JBL. Sorteio dia 22 de junho. Nordeste, Presidente Dutra, próxima rodoviária e Avenida de Contorno 2050. Nordeste, mais que irrigação. Nordeste é a hora certa, agora em Feira de Santana, 11h39. Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva! Oferecimento, Café 2 de Julho, 30